boa tarde a todos os presentes. Não poderia começar a minha explanação sem antes cumprimentar o doutor Edberto, salvo engano, o segundo júri que eu faço com Vossa Excelência, e, claro, demonstro sempre o profundo respeito que eu tenho pelo senhor e pelo grande juiz que o senhor é. Eu também gostaria de cumprimentar o promotor, é um prazer conhecer o senhor aqui hoje. Eu sabia que eu conhecia o senhor de algum lugar. Quando o senhor mencionou o outro júri do feminicídio que aconteceu aqui em Santa Rita, eu me lembrei que eu fui sorteado para ser jurado. Então, naquele momento, eu falei, é daí que eu conheço Vossa Excelência também. É uma grande honra para mim estar com um promotor que, salvo o melhor juízo, já fez mais de 300 júris, tem mais de 20 anos de experiência. Eu tenho 26 de idade. Então, o promotor é um homem muito mais capaz e experiente do que eu. Isso é inegável. Então, contra fatos, não vou nem tentar argumentar. Eu também gostaria de cumprimentar as serventuárias da Justiça que estão aqui, porque sem elas é impossível para nós estarmos aqui hoje. Seria impossível para o doutor Edberto, para o doutor César, para mim, para Vossas Excelências. Nenhum de nós estaríamos aqui hoje sem todo o papel de fazer essa engrenagem girar que os serventuários da Justiça fazem. De igual forma, não poderia deixar de cumprimentar a Polícia Militar. Eu, por atuar no direito criminal, eu advogo há pouco mais de 2 anos. A gente vira e mexe em encontros policiais, faz pouco mais de um mês que eu estava numa ocorrência junto com o soldado. E eu posso falar com propriedade a respeito da PM de Minas Gerais, em especial a PM de Santa Rita, que eles fazem muito com pouco. É um trabalho de excelência, então fica aqui o meu reconhecimento, em especial ao senhor, que tem experiência em algumas ocorrências. De igual forma, eu gostaria, antes até de me dirigir diretamente a Vossas Excelências, reiterar o quanto que eu lamento por estarmos aqui hoje. Ninguém gosta de julgar o que nós estamos aqui hoje. Porque o senhor Isaías, ele infelizmente perdeu a vida naquela noite. Ninguém gostaria de estar aqui. Ninguém gosta de ter que lidar com esse tipo de situação. Ninguém gosta de ser obrigado, como eu tive que dirigir a irmã dele, para ver aquelas imagens, né? Lógico que eu nunca ia mostrar aquelas imagens para ela. Mas obrigá-la a lembrar é algo que me toca muito. É algo que eu sei que é uma dor que o tempo pode aplacar, mas nunca fazê-la sumir em definitivo. Então, eu lamento demais estarmos aqui hoje. Agora, cumprimentando propriamente dito Vossas Excelências, porque de forma inevitável são Vossas Excelências os principais atores aqui hoje, os grandes responsáveis por decidir qual será o destino do Fernando. São Vossas Excelências que possuem tamanho poder que a Constituição da República fala que Vossas Excelências têm uma decisão soberana. Que o veredito que Vossas Excelências adotarem, a decisão é soberana. Nem eu como advogado, nem o doutor César, nem o promotor de justiça, nem o doutor Edberto poderemos ir contra. A decisão de Vossas Excelências está acima de qualquer paixão nossa, de qualquer posição, de qualquer embate. Diante disso, Vossas Excelências já perceberam o tamanho da responsabilidade que tem em mãos. É um grande poder e, consequentemente, uma grande responsabilidade. Feita essa breve introdução, porque eu não pretendo me alongar aqui hoje. Eu pretendo ser o mais breve, conciso e objetivo possível, sem grandes divagações. Mas, nesse sentido, eu sei que o papel de Vossas Excelências aqui hoje não é fácil. E eu sei que o primeiro frio na barriga que sentiram foi quando o oficial de justiça bateu a porta,
chegou com um papelzinho falando assim, intimação para júri sob pena de multa. Se não for, vai tomar uma multa. Ninguém gosta de receber isso. Como eu falei agora do Dr. César, eu fui intimado para ser jurado no júri que ele atuou, e provavelmente de forma brilhante, como fez aqui hoje. Tanto que conseguiu uma condenação. E todo mundo sente aquele frio na espinha, aquele frio na barriga, porque julgar outra pessoa é um fardo. Julgar outro ser humano não é algo simples, não é algo fácil, e quase sempre, porque eu vou tentar não generalizar, nem totalizar, façam que nós, ao acabar tudo isso, quando chegarmos em casa e formos falar para a nossa família como foi, porque todo mundo vai querer saber como é que foi ser um jurado, como foi realizar um julgamento, todos nós queremos chegar e quando botarmos a cabeça no travesseiro, quando falarmos para a nossa família, simplesmente falarmos: eu fui justo, eu atuei com justiça. E esse é o ponto mais importante, que inclusive várias vezes foi mencionado aqui, há alguns minutos atrás. Isso posto, é a partir deste momento que a defesa pede licença para explicar qual é o nosso papel, ou melhor dizendo, qual é o meu papel. Eu fui nomeado pelo Dr. Edberto há pouco tempo para atuar nesse tipo de processo. Eu não era o advogado que iniciou. Inclusive, quando os fatos aconteceram, eu acho que não estava nem no ensino médio ainda. E hoje, o papel da defesa não é simplesmente conseguir uma absolvição a qualquer custo. Da mesma forma que o promotor explicou, ele tem independência para, caso quiser, pedir absolvição, se ele entendesse que era o caso. E eu, como defesa, eu também tenho a independência de pedir uma condenação. Inclusive, eu não fiz tantos júris ainda, pretendo fazer vários, mas um ponto em comum que eu tive em todos os meus júris foi que eu sempre pedi uma condenação para o meu cliente. Eu sempre abri o plenário pedindo para que o meu cliente fosse condenado a uma pena justa, não além e nem a quem. Eu sempre pedi a pena justa para o meu cliente. Diante disso, a defesa hoje simplesmente apresentará um outro ponto de vista, uma outra interpretação a respeito do que aconteceu, para que então vossas excelências, tal como é o símbolo da justiça que é a balança, ponderem se caberá, se deverá prevalecer, melhor dizendo, a tese trazida pela acusação, ou que a defesa vai demonstrar a partir de agora. Dito isso, com todo o respeito ao que foi trazido aqui, o Fernando ele foi tentado, construído, colocado como um assassino frio, uma pessoa que não se importa com a vida alheia, uma pessoa que não liga para a vida do ser humano, como se fosse um mero sicário. A defesa aqui buscará evidenciar para vossas excelências que não se trata de nada disso. E o Fernando, ele é um homem bom, extremoso, trabalhador, honesto. E também demonstrará que quando tudo aconteceu, ele tinha 18 anos, com uma cabeça de um jovem de 18 anos, cujo, vamos colocar assim, o juízo, a noção estavam muito longe do que a gente julga como minimamente adequado. Mas que ele jamais teve intenção, em nenhum momento, de causar aquele acidente. Ora, ninguém sobe em cima de uma moto, atrás do guidão de uma moto, ou atrás de volta de um carro, e fala: hoje eu decidi que eu vou atropelar alguém. Ninguém faz isso. E hoje, vossas excelências, tem uma oportunidade que o juiz não tem. Eu diria que quase nenhum juiz tem. Que é de conhecer o réu. Todo mundo sabe que o nosso poder judiciário, ele é extremamente, com perdão da palavra, entulhado de processos. O juiz não tem a chance de conhecer quem é aquela pessoa. O que geralmente se conhece é a folha fria do processo, o crime imputado
só isso. Ninguém sabe quem é aquela pessoa ou quem está por detrás daquela pessoa. Nós não temos essa... O juiz, infelizmente, não tem como fazer isso. Porque se ele for fazer isso para todo mundo, ele não atua. Diante disso, o que a defesa quer aqui hoje demonstrar, da forma mais técnica possível, é que o que houve foi um homicídio culposo, em que não houve intenção do senhor Fernando. E que, infelizmente, naquela fatídica noite, naquela malfadada noite, o destino resolveu unir os caminhos do Fernando e do senhor Isaías e entrelaçá-los numa tragédia, que infelizmente aconteceu. Porque eu não quero falar aqui sobre bebida alcoólica. Não importa que o senhor Isaías tivesse supostamente bebido, isso não me importa. Ainda que ele tivesse bebido todas até cair de costas. Isso não significa que ele quisesse passar por aquilo. Claro que não, ninguém quer perder a vida. Mas o que eu quero demonstrar é que o Fernando jamais quis isso. Ele nunca almejou chegar naquele resultado. Ele nunca quis se envolver naquele acidente. Como eu falei, foi um triste infortúnio, uma triste tragédia. Tanto que por diversas vezes, o policial rodoviário, o senhor Márcio Naoki, a senhora Alessandra, se não me falha a memória, que é a irmã do senhor Isaías, eles sempre mencionaram a palavra acidente. Ora, quando nós passamos por uma estrada e vemos, infelizmente, alguma batida, alguma coisa do tipo, ninguém pensa que aquela pessoa assumiu o risco daquilo. Não. A primeira palavra que vem em nossa mente é: houve um acidente. Nenhum dos dois lados queria aquilo. Só que para isso, agora para melhor, como posso dizer, aprofundar esse tema de que houve um acidente, em que jamais teve intenção, eu vou pedir a licença para Vossas Excelências para explicar de forma breve. O promotor fez isso, eu quero apenas complementar a questão de dolo. O dolo direto e o dolo eventual. Eu prometo que eu não vou usar juridiquês. Eu vou buscar ser o mais didático possível para que Vossas Excelências consigam me compreender da melhor forma possível. Pois bem, o dolo direto, o dolo no geral, é composto de dois elementos: elemento volitivo e elemento cognitivo. Vocês devem estar pensando, o advogado acabou de falar que não vai falar juridiquês e me lança uma dessa? Bom, na verdade, o volitivo nós vamos entender por vontade, o cognitivo por consciência. Vou exemplificar. Eu estou andando pela rua, eu vejo um desafeto meu, não gosto dele, não gosto daquela pessoa, tiro minha arma, aponto para ele e atiro 5 vezes contra ele. A minha vontade era tirar a vida dele, e com aquela ação, eu tinha consciência que realizando aquela ação, eu ia tirar a vida do meu desafeto. Isso é o dolo direto, como foi bem explicado aqui pela acusação. Só que a denúncia, como Vossas Excelências perceberam, não fala em dolo direto, fala em dolo eventual, que é quando, vamos assim dizer, o Fernando, em tese, teria assumido o risco. Quando eu estudava para a OAB, quando eu tinha vontade de fazer concurso, essas coisas, eu não sei se já existia isso na época do Dr. Gilberto estudava, enfim. Mas a gente tinha alguns mnemônicos e palavras, expressões, para guardar certos conceitos. O conceito que nós utilizávamos para guardar a palavra, melhor dizendo, a expressão, que nós utilizávamos para guardar o conceito de dolo eventual era dane-se. Ou essa outra palavra que Vossas Excelências pensaram. Por quê? Porque no dolo eventual, o autor, ele não se importa com o que vai acontecer. Ele não está nem aí. Inclusive, alguns autores até trazem, assim, para melhor explicar, no seguinte sentido: se ele morrer, morreu. Ele não está nem aí com o que vai acontecer. Só que, com todo respeito ao que foi trazido aqui hoje, é impossível falarmos nisso. E para conseguir explicar, eu vou ter que, por um momento, me transformar em acusação. Eu vou pedir licença
Porque por um momento eu vou ter que acusar o meu cliente. Vamos lá. Eu vou desenvolver a tese de acusação a partir de agora e explicar que ela falta um detalhezinho. É um pequeno detalhe que mostra que é impossível que tenha acontecido dano eventual. Vamos lá. De acordo com o raciocínio da acusação, o Fernando, ele estava tirando um racha, e em razão disso, ele assumiu o risco de tirar a vida do Sr. Isaías. Em tese, em linhas gerais, é isso. Pois bem, e claro, o senhor promotor também acrescentou que ele estava em alta velocidade, esses outros aspectos que vossas excelências ouviram aqui. Pois bem, eu ando de moto. Não sei se alguém aqui anda de moto, só sei que o doutor anda. E eu lembro que quando eu comecei a andar de moto, meu pai que me ensinou, ele virou para mim e disse assim, era uma popzinha 100 cilindradas que eu aprendi. Ele virou e me disse, meu filho, você está andando de moto, você está andando, sua carteira, legal. Mas você só não me esquece de um detalhezinho. Um detalhe bem pequeno, que infelizmente a acusação se esqueceu. Esse detalhe é, quando você está de moto, o para-choque é a sua cara. Quando meu pai falou isso para mim, eu tinha 18 para 19 anos, isso grudou na minha cabeça que eu nunca mais esqueci. Isso fixou na minha cabeça para que eu sempre tivesse o cuidado redobrado nessas situações. Eu imagino que ninguém deve ter falado isso para o Fernando e ele foi aprender na prática isso, que o para-choque da moto era a cara dele, era o corpo dele. Portanto, se nós formos falar que o Fernando não se importava em tirar a vida do seu Isaías, nós vamos ter que, por uma questão de coerência, por uma questão de lógica, falar que ele também não se importava em perder a própria vida. Nós vamos ter que falar que o Fernando era um suicida em potencial, porque ele estava usando uma moto. Tanto, nas folhas 65, o policial militar que atendeu a ocorrência diz que no local dos fatos, apresentou o Fernando com vários ferimentos pelo corpo, que por Fernando Henrique ser vítima de lesão corporal, ele foi deixado em pronto atendimento municipal e que ele permaneceu internado a cuidados médicos. Folha 65. É um depoimento bem curtinho, você pode ficar à vontade para ler. São 5 ou 6 linhas. Portanto, por uma questão de coerência, por uma questão de lógica, se o Fernando, naquele momento, assumiu o risco de tirar a vida do seu Isaías, ele assumiu, automaticamente, o risco de tirar a própria vida. Ora, ele é um suicídio em potencial, então, na época dos fatos. Se ele tivesse de carro, de caminhão, ônibus, que seja, eu entenderia. Eu compraria a tese de acusação. Porque, realmente, ele sairia ileso. Aí não. Ele saiu tão machucado quanto. Deixa eu corrigir. Tão machucado quanto não, porque o Sr. Isaías, com todo respeito, ele perdeu a vida. Mas ele também saiu ferido. Ele também se machucou. Quer dizer que o Fernando não se importava com a própria vida dele? É evidente que não. É evidente que o raciocínio, quando a gente é obrigado a fazer um raciocínio dessa forma, ele se mostra mais tortuoso. É um raciocínio mais sinuoso. Em contrapartida, se nós pensarmos na primeira coisa que vem em nossa cabeça quando nos deparamos com uma situação dessa, a primeira coisa foi um acidente. Essa é a lógica mais linear, é a lógica mais reta, em que não houve uma assunção de risco por parte do Fernando. Isso jamais aconteceu. Tanto que, como eu falei, seríamos obrigados, portanto, a comprar a tese de que o Fernando também tentou se matar. Infelizmente, o Sr. Isaías perdeu a vida. Nós lamentamos isso. Eu disse isso aqui, o Fernando lamenta isso também. Mas em momento algum ele assumiu esse risco. Ele não fez isso. Isso não aconteceu. Nós estamos diante de um homicídio culposo, em que não houve, por parte do Fernando, a intenção. Isso não aconteceu.
Então, o que a defesa convida vossas excelências é pensar nesse sentido. Não existem razões para adotarmos um raciocínio que é mais, como eu falei, sinuoso, que possui mais obstáculos, do que pensar naquilo que nós, assim que nos deparamos com qualquer ocorrência numa via, imaginamos. Foi um fato isolado. Vou dar um exemplo prático com a gente aqui. Essa avenida, quando a gente vem para cá. Essa avenida, hoje ela está mal sinalizada. Há uns 3, 4 meses, era pessimamente sinalizada. Não tinha nada. E ontem à noite eu vim abastecer meu carro, aí eu fui no posto que tem ali embaixo, e eu estava pensando no júri, e eu pensei justamente nisso. Só tem iluminação de um lado. Desse lado daqui, não tem luz nenhuma. E os carros são obrigados a quase um cruzar para o outro, com um fluxo de gente subindo e descendo, de pedestre, de ciclista, de moto. Qualquer um de nós está aqui do lado do fórum, sujeito a atropelar uma pessoa, ou sermos vítimas. Claro que Deus nos guarde disso. Mas, é o ponto que eu reflito. Se aqui do lado do fórum, do Poder Judiciário, é desse jeito, na rodovia, que hoje já é mal finalizado, já é mal iluminado, há 12 anos era ainda pior. É por isso que eu falo. O Fernando, em momento algum, subiu naquela moto e falou assim: não, hoje eu vou subir nessa moto e eu vou tirar a vida de outra pessoa. Ele jamais fez isso. Não que ele seja santo, claro que não. Ninguém veio aqui pintar um coroinha de igreja. Isso não existe. Tanto que, como eu falei aqui, nos poucos júris que eu fiz, com minha pouca experiência como advogado, eu nunca pedi uma absolvição. Eu sempre pedi a pena justa, a condenação justa. E, na minha visão, a justiça é a condenação por homicídio culposo. Ele não teve a intenção disso. Isso nunca passou pela cabeça dele. Não tinha como ele sequer imaginar que isso poderia acontecer. Eu falei, ninguém senta atrás do banco de um carro, atrás do guidão de uma moto e pensa que vai tirar a vida de outra pessoa. Ninguém faz isso. Mas, em que pese que seja esse o ponto principal da defesa, existe uma outra questão que eu preciso levantar com vossas excelências, que é uma questão referente à perícia. Eu vou pedir desculpa se eu for ser um pouco enfadonho agora, se eu for ser um pouco prolixo, mas eu preciso ler a conclusão da perícia. Está em folhas 45, e o trecho que eu vou ler é esse aqui, logo acima, o penúltimo parágrafo, logo acima do ponto onde está escrito esclarecimentos. Essa conclusão não foi votada pela defesa, essa conclusão foi dada pelo perito criminal, Sr. Luiz Cláudio Gonçalves, registro 386023. A perícia, nesse tópico específico que eu quero apontar, penúltimo parágrafo das folhas 45, diz o seguinte, abre aspas. No caso em pauta, a causa preponderante para a ocorrência do acidente se deve ao pedestre, quem desenvolvia a trajetória de travessia da pista de rolamento no momento de sua colhida. Eu vou repetir esse trecho, mas só a primeira parte. No caso em pauta, a causa preponderante para a ocorrência do acidente se deve ao pedestre. Eu não quero atentar de forma alguma contra a memória do Sr. Isaías. Eu não quero saber se ele tinha ingerido álcool. Eu não me preocupo com esse aspecto. Isso não vem ao caso. É uma vida que foi perdida. Mas a perícia, feita pelo perito criminal, Sr. Luiz Cláudio Gonçalves, que o perito, caso vossas excelências não saibam, é um policial civil. Quem está falando isso é a Polícia Civil de Minas Gerais, não é a defesa. O perito está falando que, infelizmente,
a causa preponderante se deve ao senhor Isaías. Isso é muito triste. Isso é muito triste. De qualquer maneira, eu não tiro dos ombros do Fernando toda a responsabilidade. Porque, na minha visão, o que houve naquele dia foi uma concorrência de culpas. Nenhum dos dois estava certo nesse sentido. Talvez o senhor Isaías não devesse estar onde estava e o Fernando também não. Então, é exatamente por essa razão que a defesa vem aqui e pontua. O que houve foi um acidente, foi uma tragédia. Infelizmente, como eu falei, o destino quis unir e entrelaçar os caminhos do senhor Isaías e do senhor Fernando naquela noite. Em que pese a manifestação trazida da senhora Adriane, que ela fala que viu o senhor Isaías no acostamento. Eu não acredito que ela tenha visto isso. Eu acredito. Ela não agiu de má fé. Ela não mentiu em relação a isso. Só que ela estava um tanto que distante de onde tudo aconteceu. Porque ainda que você esteja na beira da pista, eu imagino que você ficaria uns 10, 15, 20 metros de distância. De noite, escuro, rodovia mal iluminada, ela teve uma percepção equivocada das posições. Eu uso óculos. Se eu estiver sem óculos dirigindo, eu não vou nem saber a posição correta dos faróis de um carro vindo do outro lado. Então, não que a senhora Adriane tenha mentido, nada do tipo. Ela teve uma visão equivocada daquele ponto. Infelizmente. Portanto, com todo esse aspecto trazido a partir desse momento, é que a defesa gostaria de reiterar, até com base na perícia, com base nas conclusões trazidas pelo perito criminal. O que houve foi um acidente. Tem até um ditado, eu não sei se é um ditado, mas uma coisa que eu sempre ouvia, que geralmente aquela primeira impressão que nós temos é o que de fato aconteceu. A primeira impressão de qualquer pessoa, inclusive relatado pelo próprio policial Sr. Márcio, foi um acidente. Assim como eu trouxe o depoimento do policial militar Sr. Dalton, que infelizmente não esteve aqui hoje, o Fernando saiu também machucado. Graças a Deus ele não perdeu a vida. Graças a Deus. Mas infelizmente, o Sr. Isaías, lamento muito que Deus guarde a alma dele, porque, como eu falei, é uma dor que o tempo diminui. Mas não, digamos assim, nunca vai acabar com ela. Portanto, o que a defesa pede para vossas excelências, ao contrário do que foi exposto pela acusação, é que vossas excelências reconheçam que o que houve foi um acidente. Que qualquer um de nós está sujeito a passar. Qualquer um de nós, a partir do momento que resolvemos dirigir um veículo ou caminhar pela calçada, estamos sujeitos a sofrer isso. Deixar bem claro que o Fernando jamais quis tirar a vida de ninguém. É esse, digamos assim, o âmago, o ponto nevrálgico em que a defesa quer trazer para vossas excelências no dia de hoje. De qualquer maneira, a defesa também gostaria de aproveitar esse momento e tocar sim um ponto que diz respeito às consequências de uma eventual condenação. Bom, acho que já ficou bem claro para todos nós aqui que o Fernando, ele não é um homicida, ele não é um assassino frio, ele não sentou naquela moto pensando assim, eu vou lá tirar a vida de uma outra pessoa, de um outro ser humano. Eu acho que esse aspecto ficou mais cristalino, mais evidente para todos nós aqui. Todavia, se condenado, ele será equiparado a essas pessoas. Ele será condenado como um homicida e equiparado a, por exemplo, um feminicida que vai lá e tira a vida da esposa por ciúmes, a um traficante que tira a vida de pessoas que lhe devem dinheiro. Ele será equiparado a esse tipo de gente. O Fernando não é nada disso. Ele, como eu falei, é trabalhador, ele é um pai de família,
trabalha de segunda a sábado de servente. E quem já fez trabalho braçal sabe que não é fácil. Sabe que é um serviço cansativo. E por que ele faz isso? Tem 5 filhos. O primeiro filho dele, se eu não errei nas contas, nasceu quando ele tinha 20 anos. 20 ou 21 anos. 2 desses 5 filhos são autistas. Mais outro tem 3, mas não tem 10. Então, eu vos pergunto, qual é o custo-benefício de levarmos, de condenarmos por dolo eventual, uma situação que claramente não aconteceu, uma pessoa nessa situação? Porque não se engane, essas crianças, quando ficarem largadas, jogadas ao léu, abandonadas, não se engane, o Poder Judiciário não vai lá socorrer. Uma característica que é muito própria do Poder Judiciário e do Brasil em si. Como bem apontado, nós não estamos na Alemanha, não estamos na Suíça, não estamos nos Estados Unidos. Uma característica muito própria nossa é simplesmente deixar as coisas como estão. Ninguém vai lá ver como vai estar as crianças. Ninguém vai pensar nisso. Isso não vai acontecer. As crianças vão ficar largadas e boa sorte para a mãe que vai ser obrigada a saber lá como trabalhar, cuidar de 2 crianças especiais e de outros 3 filhos. Boa sorte, porque nenhum de nós, do Poder Judiciário, eu me colocando de certa forma nisso, vamos fazer nada disso. Até porque eu desconheço que isso aconteça no Brasil. Talvez, como bem apontado, em outros países de primeiro mundo. Nossa, em terceiro mundo? Mas isso não é feito de forma nenhuma. E por fim, eu falei que eu seria breve. Eu quero já encaminhar mais para um encerramento, mas propondo uma pequena reflexão para Vossas Excelências. Na Semana Santa, eu saí da missa na quinta-feira, saí da missa na quinta-feira, e aí eu estava tomando café, peguei o celular, estava mexendo no Instagram, e passou uma frase que eu nunca tinha visto, mas eu achei brilhante. Essa frase era mais ou menos assim: se você enxerga a vida hoje da mesma forma que você enxergava há 5 anos, se você é essa mesma pessoa que era há 5 anos, você perdeu 5 anos da sua vida. É uma frase tão sutil, mas tão brilhante. É aquele tipo de frase que a gente fica refletindo por muito tempo a respeito. Porque, de fato, eu fui pensar a meu respeito, eu estou com 26 anos. Quando eu tinha 20, eu achava que eu era uma pessoa comprometida, ajuizada, sempre me considerei responsável, sempre. Mas hoje, com 26, eu olho para o meu eu de 20, 21 anos e penso: meu Deus, que pobre desse rapaz, porque não sabia nada da vida, achava que sabia alguma coisa, mas era um completo ignorante. E eu tenho esperança, eu acredito que quando eu tiver 30, eu vou olhar para a minha versão hoje, de 25, 26 anos, e vou falar: gente, o que você tinha na cabeça? Porque não adianta. A experiência traz maturidade. Filhos trazem maturidade. Coisa que, com todo respeito, agora falando por mim, nenhum adolescente de 18 anos tem essa noção. Padece disso. Inclusive, tem uma frase que diz que a juventude é uma dádiva que, infelizmente, foi desperdiçada com jovens. E nada mais certo do que isso. Portanto, a reflexão é essa. Eu, há 12 anos, eu nem pensava em fazer direito. Há 12 anos, quem eu era? Eu estava com 15 no ensino médio? 14, 15 no ensino médio? Nem me lembro. A única coisa que eu lembro de 2012 foi que eu perdi minha nota. Fora isso, não lembro mais nada. Portanto, é essa a reflexão. Um homem, 12 anos depois, com 5 filhos, com família, com esposa, de forma alguma era um homem de 12 anos atrás, irresponsável, que infelizmente, de forma imprudente, por isso que eu falo que foi um homicídio culposo, porque ele foi imprudente, causou essa tragédia, essa fatalidade. Portanto, como eu falei para Vossas Excelências, eu achei que quando eu peguei esse processo, que seria a primeira vez que eu iria vir perante os jurados
e pediria absolvição. Mas não. Na minha independência, eu não posso pedir absolvição se eu acho que ele foi imprudente, se eu acho que ele cometeu um homicídio culposo. Portanto, como eu falei, eu quero uma condenação justa. Nem além e nem a quem. Ele praticou um homicídio culposo, que seja punido por um homicídio culposo. Se ele fez isso, ele merece pagar por isso. Como eu falei, não venho aqui propor uma deliberação sentimental para que ele seja absolvido a qualquer custo. Se eu não acredito nisso, não é assim que eu trabalho. Diante disso, já agora de fato, encaminhando para o final, a defesa gostaria de explicar de forma breve e sucinta, o juiz vai fazer isso também, muito melhor que eu, como nós queremos que os quesitos, que são as perguntas que Vossas Excelências deverão responder, que sim ou que não, sejam respondidos. Pois bem, o primeiro quesito será algo mais ou menos assim. Se no dia 14 de março, se não me falha a memória, às 23 horas, o senhor Isaías sofreu aqueles ferimentos que foram narrados no laudo de necrópsia que foi apresentado pelo Ministério Público. Essa é a primeira pergunta. Tanto a defesa quanto a acusação concordam nisso. Sim. Nós dois queremos que Vossas Excelências votem sim. A segunda pergunta vai ser também curta e objetiva, querendo saber se o Fernando, se era ele que estava dirigindo aquela moto, naquela fatídica noite do dia 14 de março, por volta das 23 horas. Novamente, ele nunca negou isso. Novamente, tanto a defesa quanto a acusação, eles votam sim. Agora, o terceiro quesito é uma pergunta bem objetiva que a lei traz e que Vossas Excelências são obrigadas a responder. Que é a seguinte, abre aspas, o jurado absolve o réu? Isso é como o promotor até apontou, é o caso de piedade, de misericórdia, de clemência. Se Vossas Excelências entenderem que seria cabível. A defesa não vai pedir isso. A defesa não vai pedir que Vossas Excelências votem pela absolvição dele. Nós aqui hoje não vamos pedir isso. É claro, também não vou ser hipócrita de falar que eu não faço, a defesa ia ficar super triste, não sei o quê. Eu prefiro que ele seja condenado, minha visão, por homicídio culposo. É a minha intenção. Mas, como eu falei, vosso veredito é soberano. Se Vossas Excelências resolverem por absolvê-lo, façam como achar melhor. Mas agora o quarto quesito, que é o que a defesa pede. É esse que a defesa enxerga que deve acontecer. É isso que eu venho pedir para Vossas Excelências. Que se perguntados se o Fernando foi imprudente, se ele não queria causar aquilo, se foi um homicídio culposo, que Vossas Excelências digam que sim, que foi um acidente, que tudo aquilo foi, naquela fatídica e maltratada noite, uma tragédia. É o que a defesa pede. A defesa requer isso. Nós não viemos aqui pedir uma absolvição a qualquer custo. Como eu falei, nem a lei e nem a quem. Aristóteles já falava, o equilíbrio está no meio termo. E o meio termo aqui seria a condenação pelo homicídio culposo. Isso na visão destes relés advogados de defesa. E por fim, na eventualidade de surgir mais uma outra pergunta, que seja no seguinte sentido: se o Fernando agiu com dolo eventual porque ele não se importava com o que aconteceu, a defesa pede que Vossas Excelências digam que não. Votem não para isso. Porque acredito que já foi suficientemente exposto que tudo aquilo foi uma tragédia, que tudo aquilo foi um acidente. Nesse sentido, já encaminhando os meus agradecimentos finais, por Vossas Excelências disporem desse tempo para dar essa oportunidade
para que eu pudesse falar. A defesa apenas requer que vossas excelências não se esqueçam que hoje, de fato, estamos julgando o destino de um homem, mas que, consequentemente, todo o destino de uma família será afetado. Da mesma forma, não se esqueçam da conclusão da perícia, do depoimento do policial. E também, que não se esqueçam que se o Fernando, portanto, assumiu o risco de tirar a vida do Sr. Isaías, ele assumiu o risco de tirar a própria vida dele. O que, portanto, não faz um sentido coerente e lógico. Como bem apontado, aqui não é um tribunal de piedade, não. E nem um tribunal de vingança. Aqui, no tribunal de justiça, e na visão da defesa, justiça vai ser com a condenação por homicídio culposo. E aí ele vai poder responder dos seus atos sem excesso, mas também sem deixar nada separado, sem que ninguém saiba, nem a lei e nem a quem. Então, eu falei que seria breve, eu acho que eu levei mais ou menos uns 40 minutos, porque na nossa visão não tinha por que alongar tanto a respeito disso, alongar tanto a respeito de uma fatalidade, uma tragédia, e como eu falei, eu lamento muito pela fatalidade que acertou e tirou a vida dos seus Isaías. Então, muito obrigado pela atenção dos senhores, muito obrigado pelo seu tempo. E desculpa se eu em algum momento fui delicado. Também peço desculpas ao Dr. Gilberto, ao Dr. César e às meninas. Obrigado.